Olá pessoal, Luiz Nogueira aqui. Sejam muito bem-vindos às aulas de CSS3. Como já mencionei para vocês, essas aulas fazem parte de um projeto introdutório que tem como objetivo ensinar a base das linguagens de programação mais usadas na web, frameworks e tecnologias necessárias para o desenvolvimento de sites. E esses conhecimentos nos levarão à criação de um site aqui mesmo no canal. Então, se você gostou da proposta, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo dessa série. Eu também vou deixar aqui na descrição o link do meu Instagram. Tem conteúdo gratuito lá todos os dias no feed e também nos stories sobre programação. Então, siga a gente por lá também para não perder nada. Dito isso, vamos então para a parte prática da nossa aula de hoje, que tem como objetivo a gente estudar o CSS. As duas últimas aulas nós começamos a ver a introdução, como funciona a parte da web, vimos bastante sobre a linguagem HTML, e o CSS, assim como o HTML, ele também não pode ser considerado uma linguagem de programação. Nós entendemos o CSS como uma linguagem de estilo. Ele é um mecanismo para adicionar estilo a um documento web. Você pode entender o CSS como códigos que adicionarão estilo, como cores, tamanhos, formas e muito mais. Então, eu tenho aqui já o documento aberto que a gente estava utilizando na aula de HTML. E caso você ainda não tenha visto essas aulas de HTML, esteja um pouco perdido, eu vou deixar aqui abaixo também na descrição o link da playlist das aulas de HTML que tem aqui nesse mesmo canal. Caso você queira, pode continuar usando comigo o Sublime, ou se você quiser usar o bloco de notas, VS Code, Notepad++ ou qualquer outro editor, também fique à vontade, o resultado vai ser o mesmo. Então a gente vai fazer diferente dessa vez. Nós vamos aqui em File, se você estiver usando o Sublime, é só seguir o que eu estou fazendo, e nós vamos abrir a pasta, clicar em Open Folder, e nós vamos agora abrir essa pasta aqui, aula-html. Nós vamos selecionar essa pasta, podemos fechar essa aqui, e agora nós vemos que ele simplesmente abriu para a gente o que estiver dentro dessa pasta. E já tem esse arquivo index.html, exatamente o mesmo que a gente já tinha aberto lá no Sublime. Fica mais fácil para a gente achar assim os documentos que a gente vai criar. Por enquanto, nós vamos trabalhar apenas nesse documento HTML, mas futuramente a gente vai também trabalhar com outro documento, nós vamos criar nossa folha de estilo. Você tem duas maneiras de utilizar o CSS para estilizar as suas páginas HTML, PHP ou qualquer outro que você utilizar. Você pode estilizar o seu documento dentro da sua página HTML ou pode fazer isso fora, criando aqui um documento .css, a gente vai aprender sobre isso na próxima aula. Nessa aula, nós vamos aprender, então, duas maneiras da gente conseguir estilizar o nosso documento ou itens do nosso documento, marcações do nosso HTML, dentro desse mesmo documento index.html. Sempre que nós quisermos colocar algum estilo no nosso documento, nós vamos colocar dentro dessa tag style. Dentro dessa tag style, como vocês podem ver, nós iremos digitar essa anotação. Style, espaço, type, text, barra, CSS. Então, tudo que vier entre a abertura dessa tag style e o fechamento dessa tag style, ele vai encarar como se fosse código CSS, mesmo a gente estando no arquivo .html. Então, nós vamos começar aqui, para vermos os códigos CSS em ação, nós vamos criar aqui dentro do nosso body algumas divs. Nós vamos começar criando uma div e nós vamos dar uma classe para ela. Nós vamos dar a classe e vamos chamar essa primeira div de pai. Nós vamos criar dentro dessa div uma outra div e nós vamos dar o nome de filha para ela. E dentro nós vamos colocar um H1, que a gente já aprendeu na última aula, que é um título. Então, nós vamos colocar aula de CSS. Vamos apertar Ctrl S e nós vamos agora vir aqui na nossa pasta, clicar no nosso index e ver como é que está ficando. Como nós vimos, aula de CSS, sem nenhum estilo, né? Agora vamos ver como nós podemos alterar, por exemplo, a cor. Para alterar a cor,
desse título, por exemplo, nós temos que estilizar o H1, a tag que está englobando essas palavras aula de CSS. Então, nós podemos fazer simplesmente dessa maneira, chamar o H1 e o CSS ele tem uma notação diferente, uma sintaxe, melhor dizendo, diferente do HTML. Em vez de nós abrirmos e fecharmos a tag, nós vamos identificar o elemento no HTML que nós queremos estilizar. No nosso caso, a gente quer estilizar aqui o H1. Então, nós vamos colocar simplesmente H1 e nós vamos abrir e fechar chaves. Podemos dar um Enter. E aqui dentro nós vamos mudar a fonte dessa aula de CSS. Por padrão, a página trouxe para nós preto. Mas vamos supor que nós queremos colocar uma cor vermelha. E lembrar de sempre, no final de cada linha, de cada declaração de estilo, nós sempre vamos finalizar com ponto e vírgula. Então, nós sempre colocamos a propriedade seguida pelos dois pontos, e logo depois nós colocamos o valor da propriedade e finalizamos com ponto e vírgula. Essa vai ser a sintaxe que nós vamos usar no CSS. Nós podemos dar um Ctrl S, se nós voltarmos lá para a nossa página e atualizarmos, nós vamos ver que ela pegou exatamente a cor vermelha que nós determinamos no nosso código aqui na nossa folha de estilos. Nós podemos colocar essa cor de diferentes maneiras. Normalmente, nós não colocamos o nome da cor em inglês, embora nós podemos colocar. Podemos colocar aqui green, por exemplo, e aí ele vai mudando. Ou outras cores em inglês que nós quisermos. Mas, normalmente, para termos mais opções de cores, nós podemos declarar a cor em hexadecimal. Vamos colocar, por exemplo, ela vermelha. Se nós apertarmos Ctrl S, apertarmos F5, nós vimos aqui que ela voltou para a cor vermelha. Mas o que é que significa esse hexadecimal? Na segunda aula de CSS, nós vamos aprender mais detalhes, de maneiras diferentes, como nós podemos, aprofundando mais na linguagem, declarar as cores de maneiras ainda mais específicas. Mas o hexadecimal, ele vai de valores 0 até o F. Ele suporta 16 níveis. Você até pode pesquisar depois no Google como funciona a escala hexadecimal. Ele vai de 0 a 9, e aí são 10, e depois de A a F. E aí no lugar do 11, depois do 10 viria o 11, né? Aí no lugar do 11 vem o A. Aí depois o B, depois o C, depois o D, depois o E e depois o F. Então o F, no caso aqui que a gente está utilizando, o FF, ele é a maior e o 0 é a menor. Então como é que funciona aqui? Nesse caso, quando a gente coloca em hexadecimal, nós estamos determinando, eu vou separar aqui para vocês entenderem, qual é o valor que virá no R, no G e no B. Você já deve ter ouvido sobre esse sistema de cores aqui, que é muito utilizado na web. RGB. Qual vai ser o valor que nós queremos colocar de vermelho, de verde e de azul? É assim que funciona. Então, no caso, nós colocamos o valor máximo que nós queremos colocar de vermelho. Como nós vimos, o valor máximo no hexadecimal não é 16, e sim F. E a gente sempre coloca dobrado. Então, vai ser FF. Quanto de verde eu quero colocar nessa cor? No nosso caso, a gente colocou 0, porque a gente quer colocar apenas vermelho. E quanto de azul a gente quer colocar nessa cor? No caso, a gente também coloca 0. Se nós colocarmos, por exemplo, vamos colocar uma cor diferente. Por exemplo, vamos supor que a gente queira colocar uma cor roxa ou violeta, né? E nós sabemos que roxo ou violeta se dá da mistura com vermelho e azul. Então, nós vamos colocar, por exemplo, todos os valores F, ou seja, significa o máximo de vermelho que a gente consegue. Nós vamos colocar nenhum valor para verde. E no azul, nós iremos colocar não o valor máximo, mas nós vamos colocar um valor quase completo. Por exemplo, FD. Concordam? Se fosse FF, seria o valor completo, mas a gente vai colocar FD. Vamos ver que tom de violeta vai nos trazer. Apertamos Ctrl S e vamos aqui no navegador. Vimos aqui que trouxe um lilás, né? Podemos voltar aqui para o nosso código e brincar com esse esquema. Nós podemos colocar aqui no lugar do 0, por exemplo, 99 e ver qual é a mistura que dá dessa tonalidade de vermelho, dessa tonalidade de verde e dessa tonalidade de azul. Vamos juntar aqui, apertar Ctrl S, apertamos F5, deu um rosa, né? Um rosa meio esbranquiçado. Então, com isso, nós podemos alterar bastante cores, né?
criar bastante cores diferentes para o nosso projeto. E olha que interessante, vocês lembram que eu disse para vocês que seria melhor a gente usar o Google Chrome por causa desse recurso aqui de inspecionar? Então, se nós apertarmos com o botão direito e inspecionarmos esse elemento, nós podemos ver que ele já determinou para a gente esse elemento estilo, né? O H1, e deu essa cor. Vamos supor que a gente queira colocar uma cor e nós não lembremos qual é o código dela. Nós podemos clicar aqui nesse quadradinho e ele vai abrir essa paleta de cores para nós, que nós podemos alterar aqui de maneira visual. Ele vai mostrar como é que está ficando aqui para a gente e ele vai trazer o código hexadecimal correspondente da cor aqui embaixo. Então, vamos supor que a gente queira colocar, por exemplo, um tom de azul bem claro, quase verde, né? Então, o código é esse. Nós podemos copiar esse código, porque no exato instante que a gente atualiza a página, ele volta para a cor inicial. Todas as alterações que são feitas no inspecionar elemento, eles não duram para sempre, lógico, né? A gente não está alterando o código, a gente está alterando como ele é exibido aqui no navegador. Então, no momento que a gente dá um F5, ele volta para o que aparece no código. Então, nós vamos voltar lá para o Sublime e nós vamos editar a cor para que a gente criou lá. Podemos apertar Ctrl S. E aqui, se nós atualizarmos, nós vamos ter aquela cor que a gente descobriu e gostamos, né? Então, é um dos recursos que a gente pode usar aqui tranquilamente no inspecionar. Vamos voltar então para o nosso código. Uma outra maneira que nós temos de acrescentar estilo a uma tag em HTML é nós colocarmos dentro da própria tag style e, em vez de colocarmos aqui em cima, nós podemos, por exemplo, colocarmos dentro da tag. Vai funcionar da mesma maneira. Eu vou apertar Ctrl S. Aqui, como não tem nada, a gente pode excluir. Aqui não há nenhum estilo e o estilo está todo na tag. Essa é uma segunda maneira da gente poder estilizar o nosso documento utilizando códigos em CSS dentro de um documento HTML. Nós apertamos Ctrl S e agora, se nós viermos aqui, pode ver que vai funcionar da mesma maneira. Se nós quisermos alterar, por exemplo, para uma outra cor, não sei nem que cor vai dar essa, e aí ficou um laranja, né? Nós podemos alterar tranquilamente dessa maneira aqui. Tudo bem, então vamos voltar lá para o nosso style. Vamos continuar utilizando dessa maneira aqui, para que vocês vejam como é que funciona um código CSS, quando nós formos utilizar ele lá dentro de uma folha de estilo .css, vocês entenderão como é que funciona melhor por aqui. Digamos que nós queremos estilizar ainda mais esse nosso H1. Quais são as outras propriedades que nós podemos colocar aqui para estilizar a fonte? Nós podemos colocar um font family. E esse font family é a família da fonte, como o próprio nome já diz, né? Então, nós vamos colocar, por exemplo, aqui Verdana. Nós colocamos entre aspas, Verdana. Lembrar de colocar o ponto e vírgula, Ctrl S. Vamos ver se mudou a fonte aqui. Perceberam? Ela mudou a fonte automaticamente. Não é necessário nós colocarmos entre aspas duplas, entre aspas, melhor dizendo. Mas por que eu coloquei aqui entre aspas? Porque existe uma opção no CSS de você declarar também fontes reserva, para caso o navegador ele não consiga exibir a fonte que você escolheu. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui como reserva uma outra fonte, eu quero colocar como reserva, por exemplo, sans serif. Esse código está dizendo para a gente que a principal ela vai ser Verdana, e caso o navegador por algum motivo não consiga exibi-la, ele vai carregar esse código aqui. Nós atualizamos, não vai haver nenhuma mudança, mas se nós viermos aqui no nosso inspecionar, nós vamos ver que está aqui na reserva. Aí qualquer coisa a gente não consiga exibir esse código aqui, ele vai carregar automaticamente para a gente a serifada. Ok? Muito bem. Vou apertar F5 aqui só para vocês verem que mudaram, né? E vamos voltar aqui para o nosso código. Nós podemos também adicionar como estilo um tamanho. E para isso nós vamos utilizar o font size. E aqui nós vamos colocar alguns números. Por exemplo, nós podemos colocar 20px e depois fechar com ponto e vírgula.
Essa unidade numérica que nós podemos utilizar pode ser px, que nós já vimos na aula de HTML, que são pixels. Nós podemos colocar também em uma unidade ainda maior do que o pixel, uma unidade chamada rem, que ela é muito utilizada também para efeitos responsivos. E nós também podemos utilizar em porcentagem, que ele vai se utilizar do tamanho da tela que a gente estiver usando para definir o tamanho da fonte, de acordo com o tamanho da tela. Então vamos voltar aqui para pixel, para vocês verem como ficou o tamanho dela, né? Observaram? Se nós quisermos aumentar o tamanho, vamos colocar agora, por exemplo, em rem. Vamos ver que tamanho vai ficar. Ficou enorme, né? É uma outra unidade de medida. Então, vamos deixar aqui uns 35 pixels. Acho que vai servir para o tamanho que a gente deseja aqui da nossa página. Vamos Ctrl S. Agora que definimos o tamanho, nós podemos definir o peso da fonte. Como assim o peso? O tanto de negrito, por assim dizer, que a fonte vai receber. E para isso nós vamos utilizar a propriedade font weight. E aqui nós temos algumas opções. Nós podemos colocar normal. Nós vamos dizer que ela vai ser normal, como o próprio nome já diz. Nós podemos colocar bold, que representa que ela será em negrito. Ou nós podemos utilizar aqui um número, sem uma unidade de medida específica. 100, 200, 300, 400, de 100 em 100, para determinar o quanto de negrito nós queremos aplicar à fonte. Então, por exemplo, se nós colocarmos 500, podemos encarar como se fosse a metade, que vai de 0 a 900, dizendo de 0 a 1000, em que 1000 pode-se dizer que é o bold, e 500, o normal. Então, nós vamos colocar aqui 500, apertar F5, ou melhor dizendo, Ctrl S, e aqui no navegador, apertar F5. Vocês viram que anteriormente ele estava com mais negrito, as letras estavam mais grossas, e agora elas estão mais finas. Para vocês verem como o efeito funcionaria, vocês podem vir aqui em inspecionar, e aqui no código nós podemos aumentar, para ver como é que vai ficar. Eu vou mudar aqui, por exemplo, para 800. Vamos ver como é que ficaria. Já ficou mais grossa a letra, né? Vamos mudar para 200. Ficou ainda mais fina. Então, vamos deixar aqui 500. E vamos voltar aqui para o nosso código. Se nós quisermos colocar itálico e não quisermos adicionar uma tag aqui para deixar em itálico, como por exemplo i, nós podemos colocar em itálico aqui pelo nosso código CSS. Então, nós podemos utilizar a propriedade font style e nós podemos determinar se ela vai ser normal, no nosso caso já está normal aqui, ou em itálico. E a gente colocaria itálico. Nós podemos aqui dar um F5 e nós vimos que ela já fica em itálico. Então, essas são as principais formas de estilizarmos o texto. Claro, existem muitas outras. Eu vou deixar aqui na descrição também um site muito interessante que vocês podem pesquisar bastante sobre CSS, o site do Majou, um site muito bom que tem a documentação muito boa de CSS e vocês podem ficar à vontade para navegar nesse site. Vou deixar aqui na descrição também. Um outro detalhe que eu acabei esquecendo de mencionar para vocês no começo é como você coloca um comentário em CSS. Se você quiser, por exemplo, destacar que aqui você está iniciando a estilizar o título da sua página, você pode colocar um comentário. E como a gente já viu no HTML, esse comentário ele não vai ser interpretado pelo navegador como se fosse uma linha de código. Então você pode escrever o que quiser aqui sem se preocupar com a sintaxe. E para você digitar um comentário no CSS, você coloca uma barra, 2 asteriscos e fecha com a barra. Então tudo que tiver entre essa barra e esse asterisco, e entre esse asterisco e essa barra, vai ser encarado como comentário. Então você pode colocar aqui estilização, por exemplo, né, do H1. E aqui vai ser como se fosse um comentário mesmo. Muito bem. Então nós já aprendemos como estilizar as nossas fontes. Agora, supomos que nós vamos querer estilizar o texto. Como nós podemos fazer isso? Então vamos deixar a nossa estilização de H1 aqui. Agora nós vamos colocar texto. E para texto nós vamos utilizar a tag P. Então nós vamos abrir aqui uma outra tag P. Vamos pegar um texto aleatório aqui no Lorem Y.
Vamos gerar um texto aleatório aqui para nós. Vamos copiar. E vamos colar aqui. Muito bem, aqui é o nosso texto. Se nós apertarmos Ctrl S, viermos aqui e abrirmos nossa página index no navegador, nós vamos observar que trouxe um texto aqui bem simples, né? Aquela mesma letra que a gente tinha no começo aqui para definir o H1. Bem feio, né? Sem estilo nenhum. Então agora nós vamos estilizar bem direitinho esse texto. Quais são as coisas que a gente pode... as propriedades que a gente pode usar aqui para estilizar texto, por exemplo. Nós vamos começar colocando, então, alguns atributos aqui. Vamos começar declarando, então, que nós queremos estilizar agora uma tag que ela é em P, no caso, um parágrafo. Nós vamos abrir e fechar as chaves. E aqui nós vamos colocar o estilo que nós queremos para os parágrafos de nosso site. Vamos começar declarando uma cor para ele. Então, nós vamos utilizar o atributo color. E aqui dentro nós vamos colocar uma cor, por exemplo, azul. Como já vimos, então, nós vamos querer colocar 0 para vermelho, 0 para verde e para azul. Vamos colocar, por exemplo, DD. Fechamos. E o texto receberá, então, a cor azul. Vamos colocar alguns outros parâmetros para nós depois atualizarmos tudo, para ela não ficar muito longa. Então, nós vamos também colocar um alinhamento. Para alinhamento, nós vamos utilizar a propriedade TextAlign. E aqui nas opções de TextAlign, nós podemos colocar referente ao alinhamento horizontal do nosso texto. Pode ser left, se nós quisermos alinhá-lo à esquerda. Left, para alinhá-lo à esquerda. Pode ser right, para alinhá-lo à direita. Pode ser center, para alinhá-lo ao centro. Ou pode ser justify, para deixá-lo justificado. Como fica mais bonito justify, nós vamos deixar ele justificado. Outra propriedade bem interessante que nós podemos utilizar aqui no CSS é o Text Transform. O que é que o Text Transform faz? Ele é utilizado para definir a capitalização do texto. E para isso nós podemos utilizar alguns parâmetros, por exemplo, o capitalize. O capitalize ele vai deixar apenas as primeiras palavras do texto, ou melhor dizendo, as primeiras letras do texto maiúsculas. Para a gente ver o funcionamento, vamos apertar Ctrl S e aqui vamos apertar F5. Vocês perceberam? O texto, então, cada primeira palavra dele, melhor dizendo, a primeira letra, está com a letra maiúscula. E vimos aqui que o texto também ficou com a cor azul, a cor que a gente determinou. Mas se nós não quisermos, nós podemos colocar uppercase. O que a uppercase faz? A uppercase, ele deixa todas as letras em maiúscula. Ou nós podemos colocar lowercase, que deixa todas as letras em minúscula. Então, vamos deixar todas as letras maiúsculas. Vamos colocar uppercase. Uma outra formatação que nós podemos utilizar para o texto é colocar text decoration. E na decoração desse texto vai ser as linhas decorativas para o texto. Se nós quisermos colocar uma linha em cima, embaixo, riscando, a gente vai colocar por essa propriedade aqui. Se a gente quiser que a linha fique embaixo, nós vamos colocar underline. Se a gente quiser que a linha fique em cima, overline. Se a gente quiser que a linha risque o nosso texto, nós vamos colocar line through. Ou se nós quisermos que o nosso texto não tenha linha nenhuma, nós vamos colocar none. Esse aqui nós vamos utilizar bastante, text decoration none, principalmente quando a gente quiser tirar a linha padrão que vem dentro de um link, por exemplo. A gente viu lá no HTML que se a gente quisesse colocar aqui, por exemplo, um link href, e esse link não leve para nenhum canto, então nós vamos colocar aqui uma hashtag. Vamos fechar o A e aqui dentro nós vamos dizer que aqui é um link de teste. Se nós quisermos, vamos olhar lá no navegador como é que ficou. Apertarmos F5, nós vamos ver que por padrão todo link vem com uma linha embaixo. Perceberam? Então vamos voltar aqui e definir que eu quero tirar essa linha. Então nós vamos aqui, que agora nós vamos estilizar o A. E aqui dentro nós vamos colocar um text decoration none. Então vocês vão ver que vai sumir aquela linha embaixo. Se nós viermos aqui, ele sumiu a linha. Então também podemos utilizar. Agora no caso desse texto aqui, que não vem por padrão uma linha embaixo, esse texto que a gente está utilizando, não tem por que a gente colocar o text decoration none. Então,
Para economizar código, a gente não coloca esse parâmetro, a não ser que a gente realmente queira colocar alguma declaração. E para vocês verem simplesmente o funcionamento, nós vamos colocar um texto riscado. Vamos colocar line through. Depois a gente vai atualizar e vocês vão ver como é que ficou riscado. Vamos então dar um Enter e aprender agora como nós podemos colocar, por exemplo, um espaço entre cada palavra. Para isso, nós vamos utilizar o word spacing. E aqui vai ser as palavras, ou melhor dizendo, o espaço entre cada palavra. E assim como no font size, nós podemos utilizar aqui px, em, rem ou porcentagem para definir esse número. Nós vamos aqui utilizar px. E também iremos ver o letter spacing, que da mesma maneira como o word spacing, agora é o espaço entre as letras que nós podemos utilizar. Vamos colocar 2px, também podem ser as mesmas unidades de medidas que nós já vimos. Apertamos Ctrl S e nós vamos ver como é que está ficando aqui. Perceberam? Então aqui o texto inteiro ele está riscado, como nós definimos lá em CSS. O espaço que a gente colocou ficou muito grande também, né? E também o espaço entre as letras, acho que ficou ok, mas dá para melhorar também. Então vamos voltar aqui. Tem um detalhe interessante que, por exemplo, se a gente quiser alterar aqui para ver como é que está ficando em tempo real, é até mais interessante. Vamos fazer assim para a gente aprender. Então, se a gente definiu aqui que não gostamos desse texto riscado, então nós podemos colocar aqui o texto decoration, no caso none, ou tirar esse atributo, né? Também podemos excluir lá. Vamos deixar none por enquanto. O espaço entre as palavras, se ele ficou muito grande, nós vamos diminuir. Então, assim ficou bom. Vamos deixar apenas 2px. O espaço entre as letras também ficou ok. Só que nós já aprendemos que se nós dermos, no momento que a gente der F5, a gente perde essa formatação aqui. Então, nós podemos copiar e colar, se nós quisermos, né? Ou digitarmos lá, alterarmos o valor. Vamos apenas aqui copiar e colar. E depois dar a indentação que a gente quer. Pronto. Agora ficou igual ao do navegador. E essas daqui são as maneiras da gente estilizar um texto. Claro, também existem muitas outras. E caso vocês queiram ver algumas dessas outras maneiras, o site do Major é um ótimo site para vocês aprenderem todos os parâmetros e propriedades que vocês podem utilizar para formatar os textos, títulos e qualquer outro elemento que vocês queiram no CSS. Outro site também muito bom é o W3C School, que eu também vou deixar um link na descrição aqui para vocês analisarem também. Então nós já vimos como podemos estilizar texto, como podemos estilizar a fonte, e agora nós vamos aprender sobre especificidade do CSS. Por exemplo, se nós quisermos especificar mais uma estilização, e isso vai ser muito útil em códigos extremamente grandes, em que nós vamos ter vários títulos, vários parágrafos, e a gente vai querer que eles tenham formatações diferentes de acordo com a página ou de acordo com as divs que eles estiverem. Então vamos entender como é que nós podemos fazer isso. Vamos brincar um pouquinho então agora com as classes e as IDs que nós podemos criar aqui no nosso documento. Então nós vamos primeiro copiar e colar esse código H1, essa formatação que a gente já criou, e vamos deixar dessa maneira. Vocês vão já entender o porquê. Agora nós vamos vir aqui na nossa parte HTML e nós vamos criar um outro título que também vai ser H1. Só que para esse aqui nós vamos colocar uma classe. E essa classe vai receber o nome de estilizada. Então nós temos aqui um H1 com uma classe definida e um H1 sem uma classe definida. Então vamos definir também uma outra classe para ela. Nós vamos chamar ela de classe estilizada. Muito bem. E aqui nós vamos colocar, só para a gente saber qual é qual. Essa vai ser a estilizada e essa vai ser a classe estilizada. Muito bem. Então, para essa primeira aqui, essa primeira H1 que vai receber estilizada, nós vamos colocar uma cor diferente. Podemos colocar as mesmas formatações, mas simplesmente para a gente ver, nós vamos colocar que essa vai ser vermelha. E essa outra
ela vai receber cinza. Muito bem. Só que a gente precisa também especificar qual é a classe. Então, como é que, por exemplo, nós estilizamos apenas os H1s que tiverem a classe estilizada? Nós vamos colocar H1 e, em seguida, nós vamos definir um ponto. E, em seguida, o nome da classe que a gente vai colocar, no caso, estilizada. Então, se nós apertarmos Ctrl S, nós vamos ver que uma vai receber essa estilização e a outra vai receber essa estilização aqui, mesmo nós não temos declarado a classe dela aqui. Perceba como é que vai se comportar no navegador agora. Eu vou fechar aqui o nosso inspecionar e vou apertar F5. Vocês perceberam? Uma ficou em vermelha e a outra ficou em cinza. Por que isso aconteceu? O CSS ele sempre vai priorizar a estilização do item mais específico. Então, ele sempre vai procurar priorizar o que estiver mais específico. No caso aqui, eu tenho uma mais geral, que está dizendo que todos os H1s receberão uma cor cinza, e tem uma mais específica, dizendo que as que tiverem a classe estilizada vai receber uma cor vermelha. E no caso aqui do nosso código HTML, eu tenho uma especificação aqui da classe H1. Então, lógico que ele também se enquadraria nessa segunda, só que eu tenho uma estilização mais específica definindo que ele vai ter uma cor diferente. Então, o CSS ele faz o quê? Ele simplesmente ignora isso aqui. É tanto que se nós inspecionarmos aqui o elemento, nesse caso aqui, nós vamos ver que vai aparecer, se a gente rolar, riscado todos esses outros atributos aqui. Embora ele se encaixe por ser um H1, ele vai ignorar e pegar o de cima que está mais específico. Querem ver mais detalhes a respeito dessa especificidade? Vamos supor que a gente agora queira estilizar não de acordo com uma classe dentro do H1, mas agora vamos nos preocupar apenas em estilizar de acordo com a div em que o H1 ele se encontra. Nós vamos, por exemplo, fechar essa div filha bem aqui. Para isso, a gente vai ter que tirar essa outra div que estava fechando aqui. E pronto. Nós temos, então, uma classe Py, que está englobando todo o nosso código. E temos uma div filha que está englobando apenas o nosso título H1. Se eu colocar, por exemplo, que esse H1, se eu tiver, por exemplo, uma estilização, se eu quiser, por exemplo, que o meu H1 dentro de filha receba uma estilização personalizada, eu posso colocar dessa maneira aqui. Eu vou colocar o nome, ou melhor dizendo, a tag div, ponto, o nome da div, que eu estou querendo estilizar, no caso a filha, dou um espaço e vou colocar o elemento dentro dela que eu quero trabalhar, no caso o H1. Então, eu estou dizendo que todos os elementos que estão dentro da div com a classe filha, eles vão receber isso aqui. Percebam que eu apaguei a outra estilização para H1. Então, se a gente atualizar isso aqui e for lá no navegador, ele não vai encontrar nenhuma estilização para essa outra H1 aqui. Então, ela vai receber a estilização padrão. Querem ver? Vamos dar um Ctrl S e vamos atualizar aqui. Perceberam? Ela voltou para a estilização padrão, preta e feia. E essa outra aqui continua estilizada. Vamos voltar aqui para o nosso Sublime. E agora nós vamos brincar com outro parâmetro bem interessante que a gente pode fazer aqui. Vamos supor que nós temos dois H1s dentro dessa mesma div Py. Vamos supor não, está acontecendo, né? Então, os dois H1s estão dentro de Py, só que existe apenas um H1 dentro de filha. Então, se nós colocarmos, por exemplo, que nós queremos estilizar todos os H1s dentro de Py, nós vamos ver que vai receber, novamente, a estilização da mesma maneira que a gente estilizou esse primeiro aqui, esse primeiro título, né? Vamos voltar, então, para cá. Agora, se nós colocarmos uma outra div, vamos criar uma outra div sem nenhuma classe, simplesmente para dificultarmos aqui o trabalho da nossa utilização mesmo. Para vocês entenderem aqui. Perceberam que agora, vou indentar aqui para vocês entenderem bem direitinho. Perceberam que agora existe uma outra div entre o nosso H1 e a nossa div class filha. Não vai atrapalhar em nenhum momento se a nossa estilização for essa. Tranquilo? Só que agora nós vamos ser mais específicos.
nós vamos dizer que dentro da div filha, nós queremos estilizar todos os H1. Se nós dermos um Ctrl S e vimos aqui no nosso navegador, nós vamos ver que ela está estilizando tranquilamente essa primeira opção. Não está estilizando a segunda, porque a segunda ela está fora da classe filha. Existe uma coisa no CSS que é o sinal de maior que ele especifica que ele quer estilizar apenas as H1 que estiverem dentro e diretamente dentro da div filha. Se nós colocarmos dessa maneira aqui, como ele não está diretamente dentro dessa div filha, porque tem uma outra div extra aqui, vocês vão ver que ele vai receber a estilização padrão, ele não vai carregar esse estilo aqui. Vamos lá no nosso navegador e ver como é que ficou. Perceberam? Então, ele voltou para a estilização padrão. Se nós colocarmos aqui, ou melhor dizendo, tirarmos essa outra div, nós percebemos que ele vai receber esse estilo tranquilamente. Ele voltou ao estilo. Por quê? Porque esse atributo ele diz que é de maneira direta. Se nós tirarmos ele, ele passa a ser de maneira indireta. Então, nós só até podemos colocar pi, que vai estilizar todos os H1s que estiverem dentro de pi. Logo, vai estilizar tanto esse H1 com título estilizada, quanto o outro classe estilizada. Se podemos voltar aqui no navegador da F5, vai funcionar da mesma maneira. Então, isso aqui é simplesmente um seletor para nós especificarmos ainda mais o nosso código. Caso nós queremos colocar apenas a classe, nós podemos tranquilamente. Então, ela vai ficar assim, .py, espaço H1. E é até comum vocês verem mais assim, quando se trata de div. Dificilmente nós vamos colocar div.py. Geralmente a gente só vai colocar o nome da classe. Vamos aqui e vai funcionar da mesma maneira. E funcionaria da mesma maneira se você tivesse, por exemplo, uma ID. Só que no caso, como a gente já aprendeu, as IDs elas são utilizadas mais para atributos únicos. Então, no caso, se você tivesse uma ID que também recebesse o nome, por exemplo, pi-id, se nós quisermos estilizar baseado na ID, nós não iniciaríamos com ponto. O ponto ele é exclusivo para se tratar de classes. No CSS, para estilizar a ID, nós vamos utilizar a hashtag. Então, nós vamos utilizar pi-id. Então, se trata de uma ID. Quando nós utilizamos hashtag, é para ID. Quando é ponto, é para classe. Então, vamos voltar aqui, estilizar a ID. Nós vamos ver que vai funcionar da mesma maneira. Também pode ser. Agora, surge uma dúvida. Lembra que eu falei que o CSS ele sempre vai optar pelo elemento ou pela definição mais específica? O que acontece, então, quando tem dois códigos CSS estilizando a mesma tag? Nós vimos lá no navegador, no inspecionar, que ele vai ignorar um e concentrar-se apenas no outro, no que for mais específico. Mas será que dá para ficar mais específico ainda do que esse? Vamos supor, por exemplo, que a gente queira colocar .py h1. Nós vamos copiar e colar esse mesmo código. E agora, nós vamos colocar .py .filha h1. E esse aqui, nós vamos dar uma cor verde, simplesmente para a gente ver qual é o que ele vai pegar. Então, dessa maneira, nós estamos especificando mais ainda que o que estiver dentro de filha, o H1 que estiver dentro de filha e dentro de pi, vai receber a cor verde. Logo, esse primeiro aqui, estilizada, ele ficará com a cor verde. Esse aqui está sendo mais genérico. Ele está dizendo que todos os que estiverem, o H1, que estiverem dentro de .py, eles receberão uma cor cinza. Então, como esse aqui já tem um código mais específico determinando ele, ele vai receber o mais específico. E esse aqui vai receber o mais geral. Então, classe estilizada ficará cinza e esse estilizada ficará verde. Vamos salvar. E vamos vir aqui no navegador e apertar F5. Vocês viram? Recebeu as mesmas cores que a gente já tinha determinado. Agora, vamos supor que a gente queira ainda mais específico. Vamos supor que eu queira colocar aqui em estilizada
uma cor diferente. Eu vou colocar aqui a cor amarela. Perceberam que quando a gente coloca aqui, fica ainda mais específico. Então, o que vai predominar, mesmo tendo outros dois códigos CSS que abordariam a mesma H1, ele vai ignorar todos eles e vai se concentrar apenas nesse porque é mais específico. Logo, ele vai receber a cor amarela. Se nós viermos aqui no navegador, nós vamos ver que ele também ficou amarelo. E existe ainda um outro parâmetro no CSS que nós podemos utilizar, que é o important. Vamos supor, por exemplo, que exista essa tag aqui, ela aqui ganharia de todas. Só que eu quero, por exemplo, estilizar o meu documento no CSS e eu quero que ele seja cinza, mesmo eu tendo aqui uma mais geral. Então, se eu colocar aqui entre o ponto e vírgula e a cor, ponto de exclamação, e colocar important, mesmo eu tendo outras duas mais específicas, essa aqui e essa estilização aqui mais específica, ele vai deixar para a gente a cor cinza. Por quê? Porque o important ele passa por cima da especificidade do CSS. E aqui a gente vê que ele volta para cinza. No caso, se eu tiver outro important em uma tag mais específica, vai voltar os mesmos atributos da especificidade. Logo, ele vai voltar a ser verde aqui, porque o important mais específico vai ganhar. Então, ele voltou a ser verde. Então, o CSS ele funciona dessa maneira. Então, pessoal, o que eu tinha para ensinar de CSS para vocês nessa aula, para não ficar muito extensa, é apenas isso. A gente aprendeu como a gente estiliza dentro de um documento HTML textos, títulos, e também aprendemos sobre a especificidade do CSS. Então, na próxima aula, nós vamos aprender mais detalhes a respeito disso, o que é que a gente pode acrescentar de estilos ainda na nossa página, principalmente da maneira estrutural. Então, por favor, já deixa o seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir o nosso Instagram. Como eu já falei, tem dicas lá todos os dias e materiais gratuitos de muita qualidade no link lá da bio. Então é isso, na próxima aula nós vamos aprender mais sobre CSS e vamos rumo ao nosso site, beleza? E é só isso, eu vou ficando por aqui. Valeu!